Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui na Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD, e o canal da nossa igreja no YouTube, de Mossoró Oficial. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 9, de 31 de agosto de 2025. A lição de hoje tem como título Uma Igreja que se Arrisca. Lembrando que durante todo este trimestre estamos estudando lições bíblicas baseadas nos 15 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, Uma Igreja que se Arrisca. O textuário da nossa lição de hoje se encontra em Atos capítulo 7, versículo 55, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E a verdade prática declara: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15, e também no capítulo 7, versículos 54 a 60. Nesta lição de hoje, nós vamos estudar a vida e o testemunho de Estevão, que foi o primeiro apologeta e o primeiro mártir da igreja. Estevão era um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Ele, na sua época, enfrentou oposição, falsas acusações e, por fim, enfrentou o martírio. No entanto, ele permaneceu firme na fé e na defesa do Evangelho. A lição de hoje tem 3 objetivos. Primeiro, elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. Segundo, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. E o terceiro objetivo, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Meus irmãos, nós sabemos que a igreja, ao longo da sua história aqui na Terra, desde o início ali em Jerusalém até hoje, sempre enfrentou, enfrenta e sempre enfrentará oposição, sempre enfrentará perseguição. A verdade do Evangelho será sempre contestada e a nossa responsabilidade é conhecer, defender e viver essa fé com coragem. Nós, nesta lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e o testemunho de Estevão, que foi um dos 7 diáconos escolhidos, para exercer a diaconia ali na igreja em Jerusalém. Ele era um servo, mas era também uma pessoa extraordinária. A Bíblia não poupa adjetivos para descrever Estevão. Em Atos capítulo 6, versículo 3, versículo 5, por exemplo, Atos capítulo 6, versículos 3 e versículo 5, a Bíblia revela que Estevão era uma pessoa cheia de fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão era um autêntico cristão destemido e um modelo de cristão, e sem dúvida serve também de modelo para a igreja do Senhor. A perseguição a Estevão e seu consequente martírio marca um momento decisivo da história da igreja cristã, ali logo no início em Jerusalém, porque a partir da morte de Estevão, a igreja se espalhou, ela saiu dos muros de Jerusalém e foi evangelizar, foi
pregar o evangelho, testemunhar de Cristo em Samaria, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, cumprindo a ordem do Senhor. Tópico 1 da nossa lição: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Tópico 1.1: Aprendendo com Estevão. Com este servo de Deus, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Estevão enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. Nós vemos, por exemplo, em Atos, capítulo 6, versículo 8, que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, ou seja, uma sinagoga composta de judeus helenistas, eles se levantaram e discutiam com Estevão. Então, eles se levantaram e questionaram e discutiam com Estevão. A fé de Estevão e da igreja ali em Jerusalém foi colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber e também defender a sua fé. Todos nós devemos conhecer aquilo que cremos e saber defender, argumentar a respeito das nossas crenças. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja e cada crente, cada um de nós precisa entender no que acredita e como responder a questionamentos. Isso é o que nós chamamos de apologética. Apologética é a parte da teologia que se ocupa na defesa da fé, na defesa da fé. E Estevão foi o primeiro apologeta da igreja. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, no versículo 7, no versículo 16, ele fala também que foi posto para defesa e confirmação do evangelho. Então, por exemplo, em Filipenses 1:16, ele disse: sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o texto áureo de todo apologeta, diz assim, 1 Pedro 3:15, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, todos nós, individualmente e a igreja coletivamente, tem que estar preparado para responder a qualquer questionamento, a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições, porque, irmãos, muitas vezes a perseguição não ocorre apenas no campo ideológico, muitas vezes a perseguição não ocorre apenas no campo do debate de ideias, no debate de crenças, mas muitas vezes essa perseguição se estende para uma perseguição física, para a violência e tantos outros tipos de perseguição. Tópico 1.2, a fé sob ataque. É o que nós vemos aqui em Atos 6 e 9, que aqueles judeus helenistas da sinagoga chamada dos libertos, eles se levantaram contra Estevão e discutiam com Estevão, enfrentaram Estevão ali naquele debate. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno, agora o ciclo se repetia com seus seguidores. Quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente observa, irmãos, que os judeus, fariseus, saduceus, escribas, eles se levantaram muito contra Jesus. A gente vê muitos debates, muitos questionamentos desses religiosos judeus contra Jesus. E
com a igreja de Jesus, com os primeiros seguidores de Jesus, também não foi diferente. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque, porque o reino de Deus é diferente do reino do mundo. Os valores cristãos, as crenças cristãs, ela se choca com os valores deste mundo. Então, sempre seremos objetos de ataque, sempre seremos alvo de ataque do mundo. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Uma igreja que nunca é perseguida é uma igreja que está acomodada ao mundo, né, e fazendo a vontade do mundo. Mas a igreja que é sal da terra, que é luz do mundo, que é bíblica, que é fiel à verdade do evangelho, sempre enfrentará oposição em um mundo cada vez mais hostil às coisas de Deus e a Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo. Já já a gente volta. Continue conosco. Meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. No segundo bloco do programa EBD em Síntese, vamos dar continuidade ao nosso assunto de hoje, lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Quero aqui aproveitar a oportunidade para mandar a paz do Senhor para todos os professores, para todo o corpo docente da nossa escola dominical, para professores e professoras de todas as faixas etárias. Também um grande abraço para todos os nossos alunos e também a paz do Senhor para todos os pastores, dirigentes de congregação que se esforçam, que incentivam e trabalham em prol da escola bíblica dominical. Meus irmãos, na lição de hoje, lição de número 9, estamos estudando uma lição que tem como título Uma Igreja que se Arrisca. E hoje o personagem central aqui da nossa lição é Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, que foi o primeiro apologeta e o primeiro mártir da igreja ali em Jerusalém. Nós estávamos falando no final do bloco anterior que ali se levantou uma perseguição contra a igreja em Jerusalém e especificamente um grupo de judeus religiosos helenistas, né, de origem de fala grega, judeus de fala grega, eles se levantaram ali contra Estevão e diz, conforme está aqui no tópico 1.3 da nossa lição, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9, que eles se levantaram e disputavam com Estevão. Que disputa era essa, né? O que é que significa essa expressão? Eles disputavam com Estevão. Este termo, disputar, aqui que aparece no Novo Testamento, era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados e desafiados. Era um debate de ideias, um debate de crenças religiosas, de convicções filosóficas, e foi isso que esses judeus helenistas se levantaram ali contra Estevão, questionando, desafiando a fé de Estevão. Em outras palavras, esses judeus helenistas da Sinagoga dos Libertos, eles não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas eles estavam procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Então, estava havendo ali uma guerra de cosmovisões. E sempre vai haver, irmãos, porque a cosmovisão cristã, a visão de mundo cristã, é diferente da visão de mundo secular, do mundo que jaz no maligno. O mundo odeia Cristo e odeia aqueles que são de Cristo e tudo aquilo que representa o reino de Deus. Então, nós como crentes e como igreja e como servidores fiéis de Cristo,
também temos essa tendência de sermos alvos de perseguições, de disputas, de questionamentos. Então, aqueles judeus helenistas se levantaram para questionar a fé de Estevão, para questionar as crenças de Estevão, para questionar a pregação de Estevão, para querer eles idealizaram, e colocaram em prática uma espécie de queda de braço, de um debate para ver quem ganhava, porque eles queriam que a sua cosmovisão fosse sobreposta às crenças de Estevão. Tópico 1.4, uma falsa narrativa. Ali naquela oposição contra Estevão e a igreja, naquela perseguição, não havia somente uma disputa de ideias, de crenças e de convicções, mas ali houve toda um levante de mentiras, de falsas narrativas, como se diz no termo mais pós-moderno, de fake news contra Estevão. Então, eles se utilizaram dessa baixaria, dessa desonestidade, levantando calúnias, falsas acusações contra Estevão. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Infelizmente, irmãos, isso faz parte de toda a história da igreja. Não podemos fugir disso. A gente vê, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 11, Jesus, ali nas bem-aventuranças, ele preparou os seus discípulos, advertiu previamente aos seus discípulos, dizendo, Mateus 5,11, bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Observe, irmãos, que Jesus já tinha preparado os seus discípulos para esta realidade, de perseguição, de insulto por causa de Cristo. Observe que a perseguição e o insulto não é por causa do nosso pecado, não é por causa das nossas falhas, mas por causa de Cristo. E Jesus disse, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então isso já estava acontecendo ali, aconteceu com Cristo. Jesus foi alvo de fake news, de falsas narrativas. Jesus foi alvo de uma investigação e de um processo injusto, ilegítimo, onde Jesus foi alvo de falsas acusações, Jesus foi alvo de falsas acusações e condenado injustamente. Então, lá em João 7,12, por exemplo, Jesus foi acusado de enganar o povo. E quando Jesus ressuscitou, os judeus criaram a narrativa de que o seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Então, mentiras, fake news, falsas narrativas para denegrir a imagem dos cristãos, para poder caluniar a igreja, para perseguir a igreja. Jesus foi alvo dessas falsas narrativas. O apóstolo Paulo também foi alvo dessas falsas narrativas. Por exemplo, Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. Paulo também, pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, ele foi acusado de pregar deuses estranhos. E hoje, meus irmãos, não é diferente. A gente vive em um mundo onde a evangelicofobia, a cristofobia é uma realidade. Há muita aversão, e ojeriza e perseguição contra a igreja e contra os evangélicos. Então, os cristãos evangélicos, eles constantemente têm sido alvos dessa perseguição de falsas narrativas. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo
querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Por isso, irmãos, que temos que fazer como Pedro recomendou, santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Devemos ser crentes fiéis, dar bom testemunho, andar na palavra, para estar preparado para responder a cada um, para dar razão da esperança que há em nós. Que nenhum de nós seja perseguido por ser malfeitor, que nenhum de nós seja perseguido por testemunho, por falso testemunho, por mau testemunho diante da sociedade. Mas, irmãos, se tiver de ser perseguido, que seja por amor a Cristo, como Jesus falou em Mateus 5,11, por causa do meu nome. Então, precisamos ter cuidado. Tópico 2, Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo. Tópico 2.1. Estevão é conhecido, como já falamos, como o primeiro apologeta, o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, aqui nos capítulos 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, em consequência, em reação àquele levante, aquela disputa iniciada pelos judeus helenistas da sinagoga dos libertos. E ali, naquela defesa da fé, Estevão, no seu discurso, ele usou a própria história do povo de Israel como base. A história do povo de Israel revelada nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, ele era muito bom de Bíblia, ele fez uma exposição da palavra de Deus, expôs ali uma verdadeira teologia do Antigo Testamento, mostrando o desenrolado plano de Deus na vida do povo de Israel ao longo da história ali no Antigo Testamento. Então, ele fez aquilo com muita sabedoria, ele era um pregador da palavra, mas também um pregador do poder. Ele era cheio do Espírito Santo e fez a exposição das Escrituras guiado pelo Espírito Santo, se cumprindo ali na vida de Estevão, o que Jesus disse lá em Lucas 21:15, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Jesus prometeu, meus irmãos, para todos nós cristãos bíblicos verdadeiros, que ele ia nos dar palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a nós. Então, Deus está conosco, o Espírito Santo nos capacita, nos dando uma palavra certa, no momento certo, sabiamente, para poder defender a fé. Atos 6:10, a Bíblia diz que enquanto Estevão estava ali fazendo a defesa da fé, mostrando e explicando os seus argumentos com base nas Escrituras, Atos 6:10 diz que, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Nós observamos aqui, irmãos, que aquela exposição das Escrituras feita por Estevão, toda aquela forma de abordar, não foi uma mera sabedoria humana de um teólogo estudioso das Escrituras, não foi somente isso, mas tinha a graça do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Ele fez com voz profética, porque nós somos também uma comunidade de profetas, de fala inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Amém, meus irmãos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, estudando a lição de número 9, que tem como título Uma Igreja que se Arrisca. A paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio Libertadora FM 96.3, que nos acompanha todos os sábados, das 8 às 9 da manhã. Queremos aqui também divulgar para todos vocês
a 10ª edição da EBD em Síntese no Oeste Potiguar, que será realizada no dia 28 de setembro, último domingo de setembro deste ano de 2025, à tarde, no templo sede da Assembleia de Deus, em Mossoró. Faça sua inscrição e participe da 10ª edição da EBD em Síntese no Oeste Potiguar. Meus irmãos, a lição de hoje tem como título Uma Igreja que se Arrisca, baseada nos capítulos 6 e 7 do livro de Atos dos Apóstolos, que registram a história de Estevão, o primeiro apologeta e mártir da igreja. Primeiro apologeta e mártir da igreja. E nós, no final do bloco anterior, a gente estava falando sobre o tópico 2.1, concluindo o tópico 2.1 da nossa lição, onde Estevão ali defendeu a fé cristã com base nas Escrituras, fazendo uma exposição de toda a história de Israel, de todo o plano de Deus para com Israel, e mostrando ali uma verdadeira teologia do Antigo Testamento. Tópico 2.2, corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse assim àqueles que estavam ali no Sinédrio. Atos 7:51 registra essa palavra de Estevão, bastante contundente, que diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Embora Estevão fez ali uma defesa da fé, uma exposição com graça, tanto com racionalidade como com unção e poder do Espírito Santo, com luz na mente, fogo no coração, mas apesar disso, aquele povo, os judeus ali do Sinédrio, resistiam à pregação de Estevão, não aceitava de jeito nenhum, a ponto de Estevão chamar eles de incircuncisos de coração e de ouvido, e que eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Por isso que nós, assembleianos de Deus, seguimos a teologia arminiana, que crê, com base nas Escrituras Sagradas, que a graça de Deus é resistível, ou seja, a pessoa pode resistir à graça de Deus. A graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens, mas infelizmente muitas pessoas resistem à graça de Deus e não querem a Cristo, né? Então, Deus não salva ninguém à força. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Não é fácil, irmãos. A gente prega, a gente ensina, mostra os melhores argumentos, mas muita gente rejeita completamente. E aí a gente precisa ter calma. Eu sei que a gente fica triste. Se a gente pudesse enfiar a palavra na cabeça, na mente, no coração das pessoas, a gente faria isso, mas não é dessa forma, não é desse jeito. O Espírito Santo, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, com base na palavra de Deus que pregamos, porém, o Espírito Santo não salva ninguém à força. O ser humano tem essa prerrogativa de resistir ao Espírito Santo. Não deve resistir, se ele resistir vai ter consequências, porque a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. No entanto, Deus permite dar essa liberdade. A soberania de Deus não tira a liberdade humana. Deus não força ninguém a crer. O Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Lá na época do dilúvio, naquela geração antediluviana, Deus disse: não contenderá para sempre o meu espírito contra com o homem. Tópico 3 da nossa lição, Estevão e o martírio da igreja. Tópico 3.1, contemplando a vitória da cruz. Irmãos, lá em Atos capítulo 7, versículo 54,
como também o 57 diz assim: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Ou seja, ao ouvirem a pregação de Estevão, ao ouvirem a exposição das Escrituras feita com sabedoria, com graça e na unção do Espírito Santo, aqueles judeus ali do Sinédrio, eles ficaram com o coração cheio de raiva. Tanta raiva eles ficaram de Estevão, a ponto de rangerem os dentes contra Estevão. E Estevão ali pregando e tal, e no versículo 57 diz: eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra Estevão. O ódio daqueles religiosos judeus contra Estevão foi tão grande que eles, com o coração cheio de raiva, não só rangiam os dentes contra Estevão, mas começaram a gritar bem alto, para querer abafar a voz, para querer calar Estevão. Não aguentava ouvir o que Estevão falava, a ponto de taparem os ouvidos e ficarem gritando em alta voz, e todos eles, unânimes, avançaram contra Estevão, usaram ali de violência. Então, o debate ali, a disputa não ficou apenas no campo das ideias, mas já partiram para a violência contra Estevão. Porém, meus irmãos, enquanto isso, a gente observa nos versículos 55 a 56, Atos capítulo 7, versículo 55 a 56, que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Glória a Jesus. Então, ali, após a exposição da palavra de Deus, se por um lado os adversários de Estevão, aqueles judeus helenistas ali do Sinédrio, da sinagoga dos libertos, eles estavam ali rangendo os dentes de raiva contra Estevão, estavam ali com o coração cheio de ódio contra Estevão e estavam gritando bem alto e tapando os ouvidos. Por outro lado, ao mesmo tempo, Estevão estava tendo uma visão de Jesus no céu. Ele estava olhando para o céu e tendo ali uma visão de Jesus Cristo em pé à destra de Deus. Então, meus irmãos, uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Então, Estevão estava contemplando Jesus, estava olhando para Jesus e não estava nem aí contra aquela violência que estava sofrendo daquele povo. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Por isso, meus irmãos, que Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz que a gente deve pensar nas coisas que são de cima. Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Então nós temos que estar com os olhos fitos no céu, temos que ter uma visão espiritual das coisas, temos que olhar para a esperança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas que nos interessam mais são as coisas lá de cima e não as coisas aqui da terra. Não é que a gente vai viver uma vida alienada, de escapismo, sem se interessar por nada desta vida. Não, não é esse extremo. Porém, a prioridade nossa são as coisas lá de cima, estão acima de todas as coisas. Então, uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. E no tópico 3.2, para concluir, perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes da sua morte, marcante e de grande significado. Nós vemos aí, irmãos, em Apocalipse,
em Atos capítulo 7, versículo 60, que Estevão, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. A gente vai ver aqui, irmãos, Estevão se comportando como Jesus se comportou ali na cruz, quando foi crucificado. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E também Estevão ali clamou a Deus por perdão, pedindo a Deus: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Então, observe, irmãos, que o verdadeiro mártir não é aquele que, durante o sofrimento e o seu martírio, fica praguejando, fica dizendo palavras de baixo calão e destilando ódio contra os seus agressores. Mas o verdadeiro mártir se comporta como Cristo e Estevão, e ainda intercede por seus algozes. Por isso, e assim ele está cumprindo aquilo que Jesus ensinou em Mateus 5, 43 e 44, quando Jesus disse: ame o seu próximo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, observe que o cristianismo é diferente. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então, esse é o ensinamento cristão. Esse é o ensinamento cristão. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, seja fiel, ainda que tenha que morrer, seja fiel. Ainda que tenha que pagar com a própria vida, seja fiel, porque eu vou dar a vocês a coroa da vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, assim chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Deus abençoe você e a sua família, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.